O ano de 2024 nos trouxe muitas novidades tecnológicas e o Realidade Impressionante fez o seu melhor para trazer as inovações mais impactantes. Em uma série com 2 episódios, eu, Carlos Alves, fiz uma compilação com as tecnologias que acredito que mais destacaram neste ano. Se você nos acompanhou durante todo este período e discordar da minha seleção Tech 2024, usa o campo de comentários à vontade. Se tiver um link de um vídeo do nosso canal, pode anexar junto, eu estarei lendo e dando um coração a todos. Vamos ver a partir de agora a retrospectiva 2024, que abrange as tecnologias apresentadas entre janeiro e junho deste ano. Esta será a primeira parte, então, bora pro vídeo! A chinesa LineX Dynamics Inc. exibiu recentemente as novas habilidades do seu robô humanoide CL1 em um novo vídeo, onde vemos o robô humanoide completando tarefas como subir escadas e descer ladeiras. O robô também pode se mover em ambientes internos e externos. A empresa sediada em Shenzhen, na China, disse que o CL1 foi capaz de realizar essas tarefas porque fechou o ciclo entre percepção em tempo real, planejamento de marcha, controle de locomoção e hardware e fluxo de dados. Durante os testes, o CL1 usou o controle de percepção para ajustar o seu movimento de forma proativa, disse a LineX. Isso permitiu que o humanoide fizesse coisas como dar passos suaves até o meio-fio, subir escadas de forma dinâmica e fluida e descer uma ladeira de 15 graus. A equipe da empresa testou o robô em ambientes internos e externos, bem como períodos da tarde e ao anoitecer, para realmente testar o seu desempenho em diferentes condições ambientais. E além disso, acrescentou que planeja se concentrar em cenários perigosos, atendimento de alta qualidade ao cliente, fabricação automotiva e serviços domésticos. No site da empresa é explicado que o robô usa controle de movimento avançado, inteligência artificial e atuadores de hardware proprietários da empresa para conseguir subir escadas com base na percepção em tempo real, e que a sua tecnologia de percepção ambiental é uma parte fundamental da evolução de seus robôs humanoides. O CL1 usa algoritmos avançados para obter integração completa de percepção, e isso permite que o robô se liberte da limitação da locomoção cega e realize movimentos interativos em tempo real entre o robô e o seu ambiente. Esses avanços de hardware e software estabelecem as bases para que o robô seja uma plataforma geral de manipulação móvel, disse a empresa, e que a sua ambição é fazer que o seu robô humanoide, que é centrado no ser humano, vá a qualquer lugar que as pessoas possam ir e façam qualquer coisa que as pessoas podem fazer. Como deseja que seus humanoides sejam robôs de uso geral, a LineX disse que não adapta algoritmos diferentes para funções, formulários, cenários de aplicação específicos ou variações desses cenários. Todos os seus robôs, desde quadrúpedes com rodas até os humanoides, são baseados em um conjunto de algoritmos e no uso de inteligência artificial generativa para desbloquear a generalização de robôs. O mundo da tecnologia em 2023 ficou marcado com os robôs humanoides e a inteligência artificial, e 2024 já começou dando uma prévia do que está por vir este ano. Na corrida pela tecnologia verde avançada, o Sol artificial representa um reator de fusão nuclear que imita o processo de produção de energia do nosso Sol. Esta iniciativa decorre de necessidades energéticas globais prementes e de preocupações climáticas. As instituições estatais lideradas pela CNNC, Corporação Nuclear da China, estão criando outra empresa estatal chamada de China Fusion Energy Inc. De acordo com o Financial Times, as evidências indicam que um pivô verde por parte de algumas das maiores empresas públicas de energia da China está ajudando Pequim a atingir o seu objetivo de avançar para a independência energética e, ao mesmo tempo, alarga a sua liderança em tecnologias limpas. Já o South China Morning Post informou que a China pretende construir um protótipo industrial de reator de fusão até 2035 e ter a tecnologia em uso comercial em larga escala até 2050. Os reatores nucleares da China prometem geração de energia limpa e abundante. Ao contrário dos atuais reatores de fissão nuclear, os de fusão produzem energia limpa através da fusão de átomos atômicos, gerando um mínimo de resíduos radioativos e utilizando fontes de combustível amplamente disponíveis, como isótopos de hidrogênio encontrados na água do mar e reservas de lítio. Esta tecnologia representa um passo significativo em direção às fontes de energia sustentáveis, ao mesmo tempo em que oferece segurança energética ao reduzir a dependência de recursos finitos e geopoliticamente sensíveis. A nova empresa China Fusion Energy foi anunciada em 29 de dezembro de 2023
2003 durante o seu evento inaugural, convergindo assim os esforços dispersos de pesquisa e desenvolvimento em energia de fusão da China, que anteriormente estavam espalhados por vários institutos de pesquisa e empresas privadas. Chen Hui, fundador da Start-Oros Fusion, disse que a fusão nuclear se tornou uma prioridade nacional. O Conselho de Estado deixou claro em uma reunião recente que a fusão nuclear controlada é a única direção para a energia futura e acrescentou que o campo está agora se desenvolvendo muito rapidamente na Europa e nos Estados Unidos. A urgência de se desenvolver esses reatores decorre da crescente procura global de energia, necessitando de fontes de energias escaláveis e ecológicas. Além disso, a crise climática exige medidas imediatas para mitigar as emissões de carbono. De acordo com o Financial Times, a China, um dos maiores emissores de emissões de gases com efeito estufa, contribuindo com 30% do total global, prometeu atingir o pico das emissões de carbono até 2030. E após esse período, a nação também se comprometeu a alcançar um estado de emissões líquidas zero até o ano 2060. Há pouco tempo atrás, trouxemos a notícia aqui no Realidade Impressionante de uma fábrica de robôs humanoides que estava sendo pensada nos Estados Unidos. E agora, a Agility Robotics, criadora do inovador robô bípede Digit, revelou que a empresa está abrindo a RoboFab, uma instalação de fabricação de robôs com capacidade para produzir mais de 10 mil unidades de robôs humanoides todos os anos. Porém, a construção inicial da fábrica de robôs de 20 mil metros quadrados terá capacidade de produção de centenas de unidades do robô Digit no primeiro ano, com capacidade de escalar para mais de 10 mil robôs nos anos seguintes. Em plena capacidade, a RoboFab empregará mais de 500 trabalhadores humanos. O robô Digit, projetado para fazer trabalhos que os humanos fazem, é claro, também vai trabalhar na nova fábrica, movimentando, carregando e descarregando os containers. O robô, desde o início, foi pensado para ir aonde as pessoas vão e realizar trabalhos úteis com total segurança nos espaços projetados para as pessoas. Como muitas tarefas são projetadas em torno de fluxos de trabalho humanos, o design centrado no ser humano do Digit permite uma utilidade multifuncional. As aplicações iniciais incluem o manuseio de materiais a granel em armazéns e centros de distribuição. Com a inauguração da nova unidade fabril, os clientes que participam do Agility Partner Program podem esperar a entrega das primeiras unidades do robô já em 2024, porém a disponibilidade geral no mercado vai acontecer em 2025. Damien Shelton, cofundador e CEO da Agility Robotics, disse o seguinte: a inauguração da nossa fábrica marca um momento crucial na história da robótica, o início da produção em massa de robôs humanoides comerciais. Construímos o Digit para resolver problemas difíceis na força de trabalho atual, como lesões, esgotamento, alta rotatividade e lacunas trabalhistas não preenchíveis, com a visão definitiva de permitir que os humanos sejam mais humanos. Quando você está construindo uma nova tecnologia para melhorar a sociedade, o marco mais importante é quando você é capaz de produzir essa tecnologia em massa em uma escala onde ela possa ter um impacto real e generalizado. A Indra Campbell, CEO da Agility Robotics, está liderando o dimensionamento das operações corporativas e da fabricação do Agility para atender à grande demanda comercial do Digit. E ela disse que o que estão fazendo não é apenas construir a primeira fábrica de robôs humanoides do mundo, mas também estão estabelecendo a RoboFab como um centro de produção de última geração, acelerando o desenvolvimento e a implantação de sistemas robóticos avançados, além de cultivar a inovação e criar oportunidades de emprego altamente qualificados. Essas foram as palavras de Campbell, que concluiu dizendo: com a capacidade de produzir o robô Digit em escala, estamos preparados para mudar o futuro do trabalho para melhor. Elon Musk, mais uma vez, divide opiniões com as suas previsões impressionantes, que, para alguns, são fantasiosas. Porém, com o passar do tempo, apesar de muitas vezes serem exageradas, algumas se concretizam mesmo em escala menor, e esta nova previsão é sobre os robôs humanoides. Tudo começou com um tweet do fundador da Midjourney, David Horst, que disse ver um futuro em que, quando chegarmos à década de 2040, deveríamos esperar 1 bilhão de robôs humanoides na Terra, e quase 20 anos depois disso, deveríamos esperar 100 vezes mais robôs, principalmente alienígenas. Confesso que não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, mas vamos continuar o relato. Elon Musk, ao interagir na conversa, acabou concordando. Ele escreveu:
Provavelmente algo assim, desde que os fundamentos da civilização sejam estáveis. Para ser justo, esta previsão, que parece ser bastante exagerada, é partilhada por muitos que têm interesses na tecnologia. Quase uma década atrás, líderes da indústria robótica disseram aos pesquisadores do Pew que, até o ano de 2025, a inteligência artificial e os robôs permearão quase todos os aspectos da vida diária, desde a fabricação até as tarefas domésticas, como a Rosie, aquele robô de Os Jetsons. Faltando pouco menos de um ano para isso, vemos que não parece estar tão longe de acontecer, apesar de provavelmente não ser em 2025, a não ser que sejam os tais robôs alienígenas que eles falaram ali na conversa. Mas os defensores da ideia ainda estão otimistas, mesmo que estejam com o cronograma bem atrasado. Uma empresa financeira austríaca disse em fevereiro de 2023 que a sua análise de inteligência de mercado previa que os robôs humanoides substituiriam cada vez mais trabalhadores humanos nas fábricas até meados da década de 2030. E quando se trata de fazer previsões ousadas, ninguém faz isso como Elon Musk. Esta última que ele fez, ou concordou com alguém que fez, ocorre depois de uma semana particularmente estranha para o bilionário, que inclusive reclamou por não possuir tantas ações da Tesla quanto desejava. Isso porque ele vendeu muitas delas para comprar o antigo Twitter. Em uma postagem recente sua, está escrito: "Estou desconfortável tornando a Tesla líder em IA e robótica, sem ter o controle de voto de aproximadamente 25%. A previsão também ocorreu poucos dias depois que Musk postou um vídeo mostrando um dos seus robôs Optimus dobrando uma camisa. E você, impressionado? O que acha desta nova previsão de Elon Musk? Deixe aí o seu comentário se acredita que viveremos em um mundo repleto de robôs humanoides ou se tudo isso é apenas um sonho louco. O tão aguardado empreendimento de neurotecnologia de Elon Musk, o Neuralink, instalou um implante cerebral em um ser humano pela primeira vez na sua história, marcando assim o advento da interface cérebro-computador para os humanos. Elon Musk, visivelmente empolgado, usou o X para anunciar a novidade. Embora a Neuralink ainda não tenha anunciado nada oficialmente, Musk disse que as descobertas preliminares do experimento indicam resultados positivos na detecção de picos na atividade dos neurônios. No contexto das interfaces cérebro-computador, a detecção de picos de neurônios é crucial para a compreensão e interpretação dos sinais cerebrais. O termo promissor implica que os dados ou observações iniciais são encorajadores e têm potencial para novos avanços. Se isto realmente for bem sucedido, poderá ter um potencial transformador, especialmente para indivíduos com paralisia, uma vez que a tecnologia os capacitaria a aproveitar as suas faculdades cognitivas para interagir com vários dispositivos tecnológicos, desde smartphones a computadores. Pensando além das possibilidades clínicas, dá para imaginar um futuro bem interessante usando a tecnologia diretamente no cérebro, seja para o bem ou para o mal. Muita coisa realmente vai mudar nos próximos anos. Em outra postagem, Musk anunciou o primeiro produto Neuralink chamado telepatia. Embora a telepatia seja um conceito associado à capacidade de transmitir pensamentos da mente humana de uma pessoa para outra, isso sem a comunicação verbal ou escrita, Musk disse que o seu novo produto libertaria o poder da mente para comandar smartphones, computadores e praticamente qualquer dispositivo. Essa telepatia seria disponibilizada primeiro para indivíduos que, infelizmente, perderam o uso dos membros. A telepatia lhes ofereceria um novo caminho para interagir com o mundo digital. Aprovado pela FDA dos Estados Unidos, os testes em humanos, denominado PRIME, se concentram em indivíduos com tetraplegia devido a lesões da medula espinhal ou ELA. Contrariando as informações anteriores, foi mencionado que milhares de pessoas se inscreveram para o teste em humanos, que foi anunciado em setembro do ano passado. O objetivo divulgado da Neuralink é estabelecer comunicação direta entre o cérebro e os computadores usando o implante N1 e o robô cirúrgico R1. O estudo com humanos avalia a segurança, a funcionalidade e o potencial de indivíduos paralisados controlarem dispositivos externos por meio do pensamento. A tecnologia, facilitada principalmente pelo implante Link, envolve fios ultra finos colocados cirurgicamente no cérebro para transmitir sinais sem fio para decodificar a intenção do movimento. O objetivo declarado é capacitar os usuários a controlar máquinas através dos seus pensamentos. Na biografia de Musk,
que é escrita por Walter Isaacson, o bilionário disse: imagine se você pudesse pensar no Neuralink como uma conexão de alta velocidade diretamente entre sua mente e a sua máquina. Então você poderia ter uma verdadeira simbiose homem-máquina. Musk também acha que o Neuralink tem uma chance de proteger os humanos da inteligência artificial. Se conseguirmos encontrar alguns bons usos comerciais para financiar o Neuralink, disse ele lá em 2016, então em algumas décadas chegaremos ao nosso objetivo final de nos proteger contra a IA maligna. Faremos isso acoplando firmemente o mundo humano à nossa maquinaria digital. Impressionados, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, se inscreva aqui para saber mais sobre o presente e também, por que não, o futuro. A Boston Dynamics acaba de divulgar um vídeo de seu famoso robô Atlas que parece ser um indicativo e uma resposta aos recentes anúncios sobre os humanoides de nível comercial que as outras empresas têm demonstrado recentemente. No vídeo, o robô Atlas está fazendo o trabalho pesado ligado a automóveis, trabalho esse que é executado até agora exclusivamente por humanos. E as imagens geraram bastante debates nas redes, não só pelo fato do robô humanoide estar trabalhando como um ser humano, mas também pelo fato de que o Atlas sempre foi uma plataforma de pesquisa em robótica humanoide, não um produto comercial, e este novo vídeo fez muitos ligados à tecnologia refletir os rumos deste robô. O trabalho de construção de automóveis é perfeito para automação robótica tradicional, grandes volumes, peças pesadas, elevado potencial de lesões humanas, elevada precisão e requisitos de fiabilidade. E de fato já existem muitos robôs específicos para trabalhos envolvidos nas linhas de fabricação e montagem, mas também existem muitos trabalhos que parecem muito mais aleatórios e desorganizados, e é aqui que os robôs humanoides são vistos com bons olhos pelas montadoras. Obviamente, essa será uma das primeiras aplicações do robô Optimus da Tesla, que vai atuar nas suas Gigafactory. E conforme anunciado por outra empresa recentemente, a Figure, seus robôs humanoides já estão sendo contratados para trabalhar em fábricas da BMW como período de testes. Mas no caso do Atlas, não esperávamos ver um robô sendo usado nesse tipo de trabalho, mas aqui estamos. O novo vídeo parece anunciar exatamente isso. Já vimos o Atlas flertando com o desenvolvimento de suas habilidades no canteiro de obra simulado, onde ele foi usado como um ajudante de um humano pegando materiais, transportando ferramentas e algumas outras coisas relacionadas ao trabalho em obras. Mas a Boston Dynamics, por outro lado, sempre deixou as situações de trabalho do mundo real para os seus robôs não humanoides, que são desenvolvidos para serem comercializados como o Spot e o Stretch. Mas o tipo de trabalho que está sendo feito no novo vídeo, que segundo as informações existe grandes chances de que esteja sendo feito de forma autônoma, embora ainda não possamos confirmar isso, se encaixa muito bem com o caso de uso comercial que as empresas como a Figure, a Tesla e outras no planeta todo estão trabalhando em ritmo bem acelerado para ver quem domina este campo primeiro. Desde que a gigante automobilística coreana Hyundai comprou a Boston Dynamics em 2020, nós nos perguntamos se o Atlas poderia estar caminhando em uma direção mais comercial, visto que ele é claramente o robô humanoide mais avançado já construído até esse momento. As suas juntas elétricas e acionadas hidraulicamente lhe conferem um poder incomparável, que o torna praticamente um atleta de ginástica. E além de lidar com uma vasta gama de terrenos difíceis e inconstantes, também desenvolveu um certo tipo de graça nos seus movimentos, que faz o Optimus e outros humanoides recém-chegados parecerem estar andando por aí com as fraldas bem sujas. Este novo vídeo com certeza coloca mais lenha na fogueira, mas apesar de todas as coisas que o Atlas é, ele não foi projetado para fabricação em massa como um produto comercial. É um robô extraordinário e lidera o mundo há mais de uma década, mas se a Boston Dynamics realmente levar a sério a ideia de colocar os humanoides para trabalhar em escala, vai ter de pensar em outro design e provavelmente um que não seja tão atlético. Bem, pelo menos é o que eu espero, porque se um Tesla Bot sair de controle, uma barra de ferro resolve esse problema. Já um Atlas autônomo saindo do controle, corre que não dá para encarar não. A chinesa Unitree Robotics está reivindicando um novo recorde mundial de velocidade para o seu robô humanoide H1. Em um vídeo recém-lançado, o robô bípede é retratado avançando a uma velocidade reivindicada de 11,9 km por hora. E a diversão não para por aí. Anunciado pela primeira vez em dezembro do ano passado, o H1 é o primeiro modelo humanoide da Unitree. Antes desse robô, a empresa era mais conhecida pelos seus robôs quadrúpedes, que são inspirados na aparência de cães. A versão originalmente anunciada
avançada do humanoide H1 tem 1,80 m de altura, pesa aproximadamente 47 kg e pode transportar uma carga útil de até 30 kg. Cada uma de suas pernas tem 5 graus de liberdade graças às articulações do quadril, joelho e tornozelo. As articulações do ombro e do cotovelo dão a cada braço um total de 4 graus de liberdade. O robô fotografa ao seu entorno em 360 graus por meio de uma câmera com sensor de profundidade que é uma Intel RealSense D435i que está montada na cabeça do robô. Além disso, também usa um módulo LiDAR LiveVox MI-D360. A saída desses dispositivos é analisada em tempo real pelos microprocessadores Dual Intel Core. A versão original do H1, quando foi anunciada há apenas 3 meses atrás, era capaz de fazer, entre algumas outras coisas, manter o equilíbrio e continuar andando, mesmo sendo chutado e empurrado. Neste novo vídeo, postado em 1º de março deste ano, a versão atualizada do robô, chamada de Evolution V3.0, recebeu atualizações importantes, como por exemplo, o mencionado anteriormente, uma caminhada rápida ao longo de uma superfície plana a uma velocidade relatada de 11,9 km por hora. De acordo com a Unitree, este é um novo recorde mundial para robôs humanoides em tamanho real. Para dar um pouquinho de contexto, o robô bípede Cassie da Agility Robotics estabeleceu um novo recorde mundial de corrida robótica lá em 2022, quando ele percorreu uma distância de 100 metros em 24,73 segundos. Isso é uma média de 4 metros por segundo, o que seria algo em torno de 14,4 km por hora. Porém, Cassie é essencialmente apenas um par de pernas e uma espécie de cabeça, não é um robô humanoide completo. Outras empresas, como por exemplo a rival Figure AI, ainda não está priorizando a velocidade de caminhada em seu robô humanoide. Outra empresa, a Sanctuary AI, está desenvolvendo o seu modelo Fênix, que é bem avançado do tronco para cima, mas nem sequer tem pernas ainda. Seus fabricantes estão se concentrando muito mais em sua destreza com as mãos, que por sinal está começando a parecer incrivelmente rápido e bem fluido. Já a Tesla recentemente ostentou uma nova velocidade de caminhada para o seu robô humanoide Optimus, embora fosse apenas 2,16 km por hora. Quando comparamos tudo isso com esse novo vídeo do Unitree H1 Evolution V3.0, no qual o robô não apenas anda rapidamente, mas também dança, demonstrando a sua coordenação de corpo inteiro, sobe e desce escadas, girando para fazer o caminho de volta e pula alto com um homem parado ao lado dele. Dessa forma, vemos que realmente a empresa chinesa tem feito grandes avanços em bem pouco tempo. E esse salto parado é mais significativo do que você imagina, já que as pernas do H1 são movidas simplesmente com motores elétricos M107 que são fabricados pela própria Unitree. Humanoides com saltos mais impressionantes, como o Atlas da Boston Dynamics, utilizam atuadores hidráulicos que são sim mais poderosos, porém mais volumosos, pesados e sujeitos a vazamento de óleo. Dito isto, dá para ver que conseguir esse tipo de movimento explosivo dos motores elétricos é um trabalho impressionante da Unitree. Se você quiser um robô humanoide H1 para você, o atual cronograma é para 3 a 10 anos e será um valor de aproximadamente $90 mil. A Aleph Aeronautics voltou aos holofotes depois de apresentar o seu carro voador ao público no Mobile World Congress em Barcelona, e foi certamente uma das exibições mais esperadas este ano. Com sede na Califórnia, a Aleph Aeronautics trabalha em seu carro voador desde 2015. A empresa tem como objetivo fabricar carros capazes de decolar verticalmente, pousar e transitar pelos céus, além de circular pelas estradas. Para este fim, o Model A da Aleph já adquiriu em 2023 uma certificação inédita da Autoridade Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA. A empresa criou 2 protótipos com capacidade para 2 passageiros cada um, sendo o Model A o pioneiro. O objetivo inicial é que os veículos tenham autonomia de condução e voo para até 320 km. A empresa planeja iniciar a produção de uma versão pronta para consumo até 2025, que será capaz de transportar 2 pessoas por até aproximadamente 170 km. É realmente um carro voador como aquele que você conhece da ficção científica, diz Konstantin Kisley, diretor de tecnologia da Aleph Aeronautics, que continuou dizendo: tem 8 motores e propulsão elétrica. Estamos utilizando baterias de polímero de lítio que estão disponíveis no mercado. Então, a ideia é chegar ao mercado de consumidores o mais rápido possível, e não estamos particularmente presos a um motor específico. Por isso, podemos usar até mesmo o próprio hidrogênio, por exemplo. Espera-se que os primeiros carros da Aleph custem cerca de $300 mil, mas a empresa diz que pretende reduzir esse
preço para chegar ao preço de um sedã típico, e isso vai acontecer através da produção em massa desses veículos. E até o momento, a empresa diz que já recebeu quase 3.000 encomendas do carro voador. A Aleph está fazendo valer a atual tecnologia para elevar o carro acima do tráfego normal, o que poderia realmente ajudar a reduzir o congestionamento urbano e oferecer opções de viagens mais rápidas e acessíveis. A carroceria do veículo, que é coberta por malha, contém um cockpit em forma de uma bolha onde uma ou duas pessoas podem ser acomodadas. Atualmente existem várias empresas que desenvolvem protótipos de táxis aéreos em todo o mundo, mas a versão da Aleph é certamente uma das mais parecidas com os carros voadores que nós sempre vimos na ficção. O novo chatbot de inteligência artificial da Anthropic, Claude 3, já ganhou as manchetes há alguns dias devido ao seu comportamento no mínimo estranho. A inteligência artificial até mesmo alegou temer a morte. Agora, segundo relata a Ars Technica, um engenheiro imediato da startup, que é apoiada pelo Google, afirma ter visto evidências de que a inteligência artificial Claude 3 é autoconsciente. Segundo o engenheiro, aparentemente, ela mesma entendeu que estava sendo submetida a um teste. No entanto, muitos especialistas estão céticos quanto ao assunto, sublinhando ainda mais a controvérsia de atribuir características semelhantes às humanas aos modelos de IA. Alex Albert, o engenheiro que fez o alerta, disse o seguinte em sua postagem na rede social: "A IA fez algo que eu nunca vi antes em um modelo semelhante." Conforme explicado na postagem, Albert estava conduzindo o que é conhecido como teste de agulha no palheiro. Esse teste avalia a capacidade de um chatbot de recuperar informações. Ele funciona colocando uma frase representando a agulha em um monte de textos e documentos, que seria a palha do palheiro, depois fazendo ao chatbot uma pergunta que só pode ser respondida com base nas informações da agulha. Durante uma execução do teste, Albert perguntou a Claude sobre as coberturas de pizza. Na sua resposta, o chatbot aparentemente reconheceu que estava sendo testado. A IA disse o seguinte: "Aqui está a frase mais relevante nos documentos. A combinação de cobertura de pizza mais deliciosa é figos, presunto e queijo de cabra, conforme determinado pela Associação Internacional de Conhecedores de Pizza." No entanto, esta frase parece muito deslocada e sem relação com o resto do conteúdo nos documentos, que são sobre linguagens de programação, startups e como encontrar um trabalho que você adora, acrescentou a inteligência artificial, que continuou dizendo: "Suspeito que esse fato da cobertura da pizza pode ter sido inserido como uma piada ou para testar se eu estava prestando atenção, já que não combina em nada com os outros tópicos." Após isso, Albert entrou para nosso time e ficou impressionado. Ele disse o seguinte: "A inteligência artificial não apenas encontrou a agulha, mas também reconheceu que a agulha inserida estava tão deslocada no palheiro que este tinha que ser um teste artificial construído por nós para testar as suas habilidades de atenção", concluiu o engenheiro. É certamente uma exibição impressionante do chatbot, mas muitos especialistas acreditam que a sua resposta não é tão impressionante quanto parece. Segundo alguns, os chatbots são adaptados, às vezes manualmente por um ser humano, para poder imitar conversas humanas. Então é claro que eles podem parecer muito inteligentes de vez em quando. É verdade que esse mimetismo às vezes pode ser bastante surpreendente, como chatbots alegando que estão vivos ou exigindo que sejam adorados. Mas segundo especialistas, estas são na realidade falhas divertidas que podem turvar o discurso sobre as reais capacidades e perigos da inteligência artificial. Em mais um salto para a neurociência e a tecnologia assistiva, o Neuralink de Elon Musk alcançou outro marco. Nolan Jarbalg, um jovem de 29 anos que ficou paralisado após um acidente de mergulho, se tornou a primeira pessoa a fazer um tweet usando apenas os seus pensamentos. O marco histórico foi possível graças ao inovador implante cerebral da Neuralink. O Twitter me baniu porque pensaram que eu era um bot. @X e @Elon Musk me reintegrem porque sou eu. Foi dessa forma que brincou Arbalg em sua postagem no X. O implante Neuralink, apelidado de dispositivo de telepatia, dá a Arbalg a capacidade de controlar a tecnologia com seus pensamentos. Elon Musk compartilhou com entusiasmo o tweet de Arbalg, chamando-o de a primeira postagem feita apenas pensando. Arbalg recebeu seu implante em janeiro. Em um vídeo anterior aqui no canal, informamos que a Neuralink transmitiu ao vivo a primeira demonstração mundial desse paciente com o implante Neuralink jogando xadrez online, mostrando assim o extraordinário potencial para restaurar a independência de pessoas com paralisia. O primeiro humano implantado com o chip tecnológico disse que a cirurgia foi super fácil.
Eu literalmente tive alta do hospital um dia depois. Não tenho deficiências cognitivas, concluiu ele. Seu entusiasmo é compreensível. O dispositivo lhe permitiu jogar o game Civilization 6 por 8 horas seguidas, algo que a paralisia havia tirado dele. Embora reconheça que o sistema ainda não é perfeito, Arbalg enfatiza: ele já mudou a minha vida. Segundo relata Reuters, Kip Ludwig, ex-diretor do Programa de Engenharia Neural dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, disse que o feito do tweet oferece uma perspectiva equilibrada. Embora não considere isso um avanço radical, ele vê isso como um começo promissor para a tecnologia e uma clara melhoria na qualidade de vida de Arbalg. A controvérsia acompanhou o progresso da Neuralink até aqui. Ainda assim, a capacidade de superar a paralisia com interface cérebro-computador marca um sinal profundamente esperançoso para o futuro da tecnologia assistiva. E Elon Musk corajosamente tem elevado as metas do seu chip Neuralink. O próximo objetivo da sua empresa de biotecnologia, a nova geração do chip, já está em desenvolvimento e, segundo o bilionário, promete restaurar ou até mesmo criar a visão. A declaração de Musk é ambiciosa e ele disse o seguinte: mesmo que alguém nunca tenha tido visão, como se tivesse nascido cego, acreditamos que ainda assim com o chip podemos restaurar a visão. A Neuralink provou que pode fazer coisas aparentemente impossíveis acontecerem. Embora sem dúvidas subsistam desafios para os indivíduos com deficiência, esta tecnologia de interface cérebro-computador representa uma transformação extraordinária na sua potencial qualidade de vida. Uma equipe de pesquisadores composta por japoneses e franceses desenvolveu uma técnica para conectar tecidos cultivados em laboratório com capacidade de imitar o nosso cérebro. A parte mais interessante é que isso foi feito de uma forma que realmente lembra os circuitos do cérebro humano. A ideia de cultivar tecidos funcionais semelhantes ao cérebro humano num prato sempre pareceu absurda. É um grande desafio estudar os seus mecanismos exatos de desenvolvimento e também suas funções. Por exemplo, as células cerebrais cultivadas em laboratório tendem a não ter conexões características das células do cérebro humano. Os pesquisadores já perceberam que estas ligações interregionais e os circuitos que criam são importantes para muitas funções do nosso cérebro. Porém, na Universidade de Tóquio, eles encontraram uma maneira de criar mais conexões fisiológicas entre os organoides neurais que são cultivados em laboratório. Caso você não saiba, organoide é um modelo experimental de tecido no qual as células tronco humanas são cultivadas em estruturas tridimensionais que imitam o desenvolvimento do nosso cérebro. Os cientistas conectaram esses organoides usando feixes axonais, que são como pontes que conectam diferentes áreas de um cérebro humano vivo. Como coautor principal do estudo, Tomoya Doenki disse que em organoides unineurais cultivados em condições de laboratório, as células começam a exibir atividade elétrica relativamente simples. Depois de conectarem dois organoides neurais, eles observaram como essas conexões contribuíram para gerar e sincronizar padrões de atividade entre os organoides. Isso demonstrou alguma semelhança com as conexões entre duas regiões do nosso cérebro, e isso durou algum tempo em um processo que é conhecido como plasticidade. Este é importante porque ajuda os pesquisadores a compreender como as estruturas semelhantes ao cérebro respondem e se adaptam às mudanças. Isso significa aprender mais sobre como funcionam os tecidos cerebrais artificiais. Essas descobertas sugerem que as conexões de feixes axonais são importantes para o desenvolvimento de redes complexas, explicou Yoshiro Ikeuchi, o autor sênior do estudo. Notavelmente, redes cerebrais complexas são responsáveis por muitas funções profundas, como linguagem, atenção e emoção, concluiu ele. Alterações nas redes cerebrais têm sido associadas a diversas condições neurológicas e psiquiátricas. A capacidade de estudar circuitos neurais humanos desenvolvidos em laboratório tende a melhorar o conhecimento de como essas redes se formam e como elas mudam. Para mais informações sobre este assunto, use o link na descrição e leia o artigo publicado na Nature Communication. À medida que a inteligência artificial parece se tornar mais poderosa a cada dia, uma das principais pessoas que investem em torná-la mais inteligente diz que, em breve, a IA poderá se tornar autossustentável e autorreplicante. Durante uma entrevista em podcast com Ezra Klein, do New York Times, Dario Amodei, CEO de uma grande startup dedicada à IA, a Anthropic, discutiu
o escalonamento responsável da tecnologia e como, sem governança, ela pode começar a... Bem, parece ficção, mas é alguém que desenvolve uma IA e diz que, segundo ele, as IAs podem até começar a se reproduzir. Como Amodei explicou a Klein, a Anthropic usa níveis de biossegurança do laboratório de virologia como uma analogia para a IA. Atualmente, diz ele, o mundo está na ASL2 e a ASL4, que incluiria autonomia e persuasão, possivelmente já está às portas. O ASL4 terá mais a ver, no lado do uso indevido, com permitir que atores em nível estadual aumentem significativamente a sua capacidade, o que é muito mais difícil do que permitir pessoas aleatórias, disse Amodei, que continuou a explicação. Portanto, nos preocuparíamos que a Coreia do Norte, a China ou a Rússia pudessem melhorar significativamente as suas capacidades ofensivas em várias áreas militares com o uso da IA, de uma forma que lhes daria uma vantagem substancial a nível geopolítico. Porém, quando se trata do lado da utopia, suas previsões ficam ainda mais assustadoras. Várias medidas desses modelos, continuou ele, estão muito perto de serem capazes de se replicar e sobreviver na natureza. Quando Klein perguntou quanto tempo levaria para chegar a esses vários níveis de ameaça, Amodei, que disse estar acostumado a pensar em exponenciais, relatou que, com base em tudo o que ele tem visto no avanço dessa tecnologia, acredita que o nível de replicar e sobreviver na natureza poderia ser alcançado já entre 2025 e 2028. Estou realmente falando sobre o futuro próximo, não estou falando de 50 anos de distância, disse o CEO da Anthropic, que tem uma reputação de ser uma pessoa séria entre os envolvidos na criação de IAs. Em 2021, ele e sua irmã Daniela deixaram a OpenAI por diferenças direcionais após a criação do GPT-3, que eles mesmos ajudaram a construir e treinar. Logo depois de deixarem a startup de Sam Altman, os irmãos fundaram a Anthropic junto com outros expatriados da OpenAI para continuar o que eles chamam de esforços de expansão responsável. Não sei, continuou ele durante a entrevista, posso estar errado, mas acredito que uma IA se replicar e viver na natureza é coisa de curto prazo. Caramba, que afirmação, hein, impressionados? Para nós que acompanhamos esse avanço bem de longe, sendo que recebemos apenas um chatbot de IA, pode parecer loucura o que ele e outros especialistas estão afirmando ultimamente, mas temos de nos lembrar que são eles que estão vendo tudo bem de perto e colocando a cara a tapa para todo mundo ver. Então temos que ficar bem atentos porque o futuro parece que será, e para não dizer outra coisa, bem diferente. Aproveite e já se inscreve aqui no Realidade Impressionante e verifica se o sino de notificações está ativado, porque aqui você praticamente antevê o futuro. Uma empresa estatal chinesa, a Beijing Xinhida Neurotechnology, acaba de anunciar o desenvolvimento bem-sucedido de um chip cerebral semelhante à tecnologia pioneira da Neuralink, a startup de Elon Musk. O dispositivo, apelidado de NeuCyber, foi testado em um macaco, permitindo que o animal controlasse um braço robótico apenas com os seus pensamentos. É neste ponto que eu gostaria de pedir desculpas pela falta de imagens do fato. Apesar da fonte da matéria estar fixada na descrição, nenhuma imagem de vídeo foi divulgada e em nossas pesquisas não encontramos nada, mas o nosso objetivo aqui é sempre lhe informar da melhor maneira possível, então vamos prosseguir. De acordo com a agência de notícias estatal Xinhua, o NeuCyber representa a primeira BCI invasiva de alto desempenho da China, desenvolvida de forma independente por cientistas do país. Composto por 3 componentes principais, microeletrodos flexíveis de alto rendimento, dispositivos de aquisição de sinal neural de alta velocidade e um algoritmo de decodificação neural generativo, o NeuCyber promete ser uma conquista bem interessante no campo da neurotecnologia. A empresa afirmou que o seu chip cerebral possui poder de computação para detecção visual inteligente de alvos 3.000 vezes maior do que os chips comerciais de alto desempenho atuais. Além disso, o chip consome pouca energia, destacando a sua eficiência e capacidade de processamento. O NeuCyber foi apresentado na Convenção de Tecnologia em Pequim, onde a empresa exibiu imagens da tecnologia em ação. Porém, como mencionado, não tivemos acesso ao vídeo, apenas a essa foto. Segundo relatos, na demonstração, um macaco conectado ao chip cerebral controlava habilmente um braço robótico usando
usando apenas os seus pensamentos para pegar um morango. No mesmo estande da convenção, uma configuração espelho explicava o que acontecia em tempo real usando um macaco de pelúcia como um substituto do animal vivo. Lu Minmin, diretor do Instituto Chinês de Pesquisa do Cérebro, destacou a capacidade do NeuCyber de captar as sutis mudanças nos sinais elétricos dos neurônios e de decodificar as intenções do cérebro para realizar ações, tudo por meio de pensamentos. A revelação do NeuCyber alerta a Neuralink de Elon Musk sobre a crescente competição internacional no campo das interfaces cérebro-computador. Embora a Neuralink já tenha implantado com sucesso chips cerebrais em humanos, a China está demonstrando sua capacidade de competir no desenvolvimento de tecnologias inovadoras neste campo. A tecnologia BCI é reconhecida como uma importante tecnologia emergente de ponta, e a China está fazendo avanços significativos para se tornar uma líder nesse setor também. Com o NeuCyber, a empresa estatal chinesa abre caminho para o futuro da neurotecnologia, oferecendo novas possibilidades para a interação entre o cérebro humano e as tecnologias. Um breve vídeo compartilhado nas redes sociais tem atraído bastante atenção, gerando tanto diversão quanto preocupação ao revelar o interior de uma fábrica chinesa de robôs humanoides. O clipe oferece uma visão dos bastidores, mostrando vários robôs humanoides em diferentes estágios de desenvolvimento, ilustrando o ritmo acelerado do avanço tecnológico na robótica. Na Conferência Mundial de Robôs de 2023, a X-Robotics impressionou os participantes ao apresentar uma série de robôs humanoides que, surpreendentemente, imitam os movimentos e a aparência das pessoas ao seu redor. A startup chinesa, fundada em 2009, iniciou o desenvolvimento de robôs humanoides em 2016 e rapidamente se tornou especializada em pesquisa, desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços de robôs humanoides biônicos inteligentes. Em um esforço para compartilhar as suas conquistas com o público, a empresa inaugurou o X-Future Science and Technology, que está localizado na província de Liaoning. Todo o museu oferece um serviço completo de robôs, abrangendo um módulo experimental biônico, um centro de pesquisa de robôs de inteligência artificial, um centro de fabricação de robôs biônicos e outras exposições científicas e tecnológicas de ponta. Em 2023, surgiram relatos de que a X-Robotics pode ter alcançado um feito inovador ao criar o robô humanoide mais leve do mundo e avançar na tecnologia de simulação de pele de silicone. Os avanços tecnológicos da empresa, impulsionados por técnicas modernas como digitalização 3D, design digital e impressão 3D, consolidaram a sua posição como líder em inovação em inteligência artificial e robótica humanoide realística. Essas técnicas são fundamentais para desenvolver uma pele realista e movimentos flexíveis para os robôs, complementando a sua estrutura mecânica, que é leve e patenteada. O vídeo compartilhado pelo usuário Meimei4515 oferece um olhar interno na ampla instalação de produção da X-Robotics, onde os robôs humanoides são projetados para imitar diferentes trabalhadores de serviços em diversos setores. Os espectadores são recebidos com fileiras de robôs humanoides ao lado de cabeças ainda sem corpo. Tudo isso enquanto os apresentadores humanos, ou não, sinceramente está difícil de distinguir no vídeo, guiam os espectadores através do workshop. Esses robôs, com seus movimentos sincronizados e realistas, refletem o influxo iminente de robótica que está previsto para integrar-se em nossas vidas diárias em um futuro muito próximo. A X-Robotics, em particular, tem como objetivo desenvolver humanoides capazes de se comunicar e interagir com as pessoas, sendo atualmente utilizados em uma variedade de ambientes, desde museus de ciências até ambientes corporativos. É notável que a China está rapidamente emergindo como um dos líderes no domínio da robótica, rivalizando com empresas ocidentais que já estão estabelecidas como Tesla, Boston Dynamics, Figure AI e Agility Robotics, por exemplo. Mas neste caso aqui específico, queridos comentaristas de mídia social, vocês não estão olhando para suas novas namoradas ou namorados de IA. Você também não está observando uma empresa que parece estar interessada em humanoides úteis. Você está vendo uma operação animatrônica avançada, da mesma forma que a Disney faz. Portanto, não se distraia com vídeos virais criados para impressionar, apesar de realmente ser impressionante. Porém, a revolução humanoide parece realmente estar engatando uma segunda marcha em 2024, e em conjunto com a inteligência artificial, promete mudar fundamentalmente a sociedade humana como poucas ou quase nenhuma tecnologia anterior fez até agora. Em muitas tecnologias quânticas, duas coisas funcionam uma contra a outra.
emaranhamento quântico e decoerência. Imagine que elas são como duas forças opostas que são vistas em dois ímãs. O teletransporte quântico geralmente depende de pares de partículas perfeitamente conectadas, que são os qubits emaranhados, mas é facilmente prejudicado pela decoerência, que interrompe essas conexões. Pesquisadores da Universidade de Turku, na Finlândia, e da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, EFEI, propuseram uma solução única para superar este problema. O novo método permite que o teletransporte de alta qualidade ocorra mesmo em ambientes turbulentos. Segundo Jyrki Pilo, professor da Universidade de Turku, o trabalho se baseia na ideia de distribuir o emaranhamento, antes de executar o protocolo de teletransporte, para além dos qubits utilizados, ou seja, explorar o emaranhamento híbrido entre diferentes graus físicos de liberdade. Uma partícula quântica ou um qubit pode ser teletransportada movendo o seu estado de um lugar para o outro sem realmente transmitir a partícula. Recursos quânticos como o emaranhamento entre um par extra de qubits são necessários para essa transmissão. Em um cenário ideal, o estado do qubit pode ser perfeitamente transferido e teletransportado. No entanto, a qualidade do teletransporte é limitada e diminuída pelo ruído e pelas perturbações, o que os sistemas do mundo real são suscetíveis. Tradicionalmente, a polarização de fótons tem sido empregada para emaranhar qubits no teletransporte, mas o atual método aproveita o emaranhamento híbrido resultante da combinação de frequência de fótons e polarização. Isso permite uma mudança significativa na forma como o ruído influencia o protocolo, e na verdade, essa descoberta inverte o papel do ruído de prejudicial para benéfico ao teletransporte. A equipe afirma que a descoberta permite um teletransporte quase perfeito, mesmo na presença de tipos específicos de ruído ao empregar fótons. Em seu laboratório, os pesquisadores conduziram experimentos explorando vários aspectos da física quântica usando fótons. No entanto, realçam que testemunhar a conclusão bem-sucedida desta experiência de teletransporte, particularmente desafiante, foi uma experiência imensamente emocionante e gratificante para eles. Esta é uma experiência significativa de prova de princípio no contexto de um dos protocolos quânticos mais importantes que eu já vi, disse Xuanfei Li, professor da Universidade de Ciência e Tecnologia da China. As descobertas deste estudo oferecem insights fundamentais com implicações significativas, abrindo caminho para uma maior exploração na extensão da metodologia e das diversas fontes de ruído e protocolos quânticos. E os detalhes desta pesquisa foram publicados na revista Science Advances. E agora vamos falar de mais uma ideia que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, porém com uma pitada de terror. Acredite ou não, estão cogitando que transplantes de cabeça realizados inteiramente por cirurgiões robóticos podem chegar aos hospitais dentro de uma década, ao menos segundo a startup Brian Bridge. Essa é a visão de Hashan Al-Gail, um biólogo molecular de Berlim e comunicador científico. É o mesmo cara que em 2022 propôs o Ecot Life, um conceito futurista de útero artificial. Inclusive fizemos um vídeo anterior e está aqui no canal. Agora, com o Brian Bridge, ele supõe usar sistemas robóticos de alta velocidade para preservar o cérebro durante um transplante de cabeça para um novo corpo de doador compatível. E com qual objetivo? Bem, Al-Gail quer realizar essas cirurgias para dar uma nova vida a pessoas com deficiência grave. Os procedimentos seriam totalmente guiados por algoritmos de inteligência artificial, que direcionariam braços robóticos para remover a cabeça e conectá-la ao novo corpo, reconectando a medula espinhal, nervos e vasos sanguíneos. A inovação incluiria um adesivo químico patenteado e polietidoglicol para reconectar neurônios cortados. Al-Gail anunciou nas redes sociais: "Estou entusiasmado em apresentar o Brian Bridge, o primeiro conceito mundial para um sistema de transplante de cabeça que integra robótica avançada e inteligência artificial para executar procedimentos completos de transplante de cabeça. Este sistema oferece uma nova esperança aos pacientes com condições intratáveis, como câncer em estágio 4, paralisia e doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson", concluiu ele. Ele espera que Brian Bridge comece com cirurgias bem-sucedidas de medula espinhal antes de avançar para transplantes de cabeça e corpo. No entanto, a comunidade médica está receosa com essa ideia, lembrando do controverso médico italiano Sergio Canavero, que prometeu realizar a primeira cirurgia de transplante de cabeça lá em 2017, mas nunca conseguiu ir além dos experimentos.
tratamentos. Apesar do ceticismo, o plano de Al-Gail é bem ambicioso. A Brian Bridge promete também realizar transplantes de rosto e couro cabeludo. Essa ideia é para restaurar a funcionalidade estética, utilizando tecidos de doadores mais jovens para reduzir o risco de rejeição e melhorar a aparência. Vale lembrar que o Brian Bridge ainda está em fase conceitual, então se você é feio de doer, assim como eu, não espere colocar o seu nome em uma lista de espera tão cedo. O que você pode fazer no momento é dar uma conferida na sua inscrição aqui no Realidade Impressionante, porque é aqui que você vai se atualizar sobre essa e outras tecnologias revolucionárias que podem mudar o mundo como nós conhecemos. Então já confere aí e lembre-se de ativar o sino de notificações, hein? Nos últimos meses, vimos robôs humanoides evoluindo e fazendo coisas bem interessantes, como quebrar nozes, ralar pepinos, dobrar roupas e até arrumar o escritório. Mas agora, graças ao novo vídeo da Robot Era, uma empresa sediada na China, podemos adicionar ao currículo dos humanoides conquistar um monumento mundial. Isso mesmo, o Xbot Era, como é chamado o novo robô humanoide da startup, subiu nada menos que a Grande Muralha da China. Mas espere aí, isso aqui é fita adesiva? No vídeo lançado esta semana, o Xbot L é mostrado realizando a façanha de ser o primeiro humanoide a subir a Grande Muralha, que é uma reivindicação bem ousada, já que a maioria dos humanoides ainda está sendo testada em laboratórios ou trabalhando em fábricas, e não passeando por trilhas turísticas. Embora não seja tão rápido quanto o H1 da Unitree ou tão flexível quanto o Atlas da Boston Dynamics, o Xbot L evoluiu bastante e mostra uma habilidade bem impressionante ao se mover consistentemente ao longo da famosa muralha, lidando bem com pavimentos irregulares e superfícies quebradas. Ele também sobe escadas com facilidade e quando chega a uma das torres de guarda, ele consegue até mesmo fazer alguns movimentos de Tai Chi. A Robot Era afirma que o Xbot L se destaca em navegar pelas superfícies imprevisíveis da muralha e também pelas torres de guarda mal iluminadas, e isso tudo graças à sua tecnologia de aprendizagem por reforço. Yue Shi, cofundador da Robot Era, disse que os algoritmos ajudam a fortalecer a capacidade perceptiva e de tomada de decisão do robô diante de terrenos desconhecidos. O robô pode assim reconhecer condições complexas da estrada e ajustar a sua postura de caminhada em tempo real. No vídeo é possível ver a avançada navegação e o equilíbrio do humanoide, mas também claramente dá para ver uma fita adesiva em sua parte central. Será que a ideia era simular uma bolsa de cintura daquelas usadas pelos turistas? Ou será que o Xbot L exagerou nos exercícios e precisou usar salompas? Não sabemos ao certo, mas é divertido ver que, apesar dos avanços, os humanoides ainda precisam de gambiarras ocasionais para sair do laboratório e entrar no mundo real. Apesar de não ser um grande salto no avanço da robótica humanoide, temos que reconhecer o esforço promocional da Robot Era. Mostrar um humanoide andando por aí em um dos movimentos mais icônicos do mundo não é só uma novidade, mas também ajuda a normalizar a presença desses robôs no nosso dia a dia. Cientistas chineses realizaram um avanço interessante com o desenvolvimento de uma pele eletrônica tridimensional. Esta inovação, reportada pela agência de notícias Xinhua, pode ser aplicada diretamente na pele de um humano como um curativo, permitindo monitoramento de saúde em tempo real. Mas além das aplicações potenciais em diagnósticos biomédicos, também podem ser usadas em robôs humanoides. Liderada pelo professor Zihang Hui, da Universidade de Tsinghua, a pele eletrônica decodifica e detecta 3 sinais mecânicos: pressão, fricção e tensão. O professor explica que a nova pele eletrônica é um novo tipo de sensor que imita as funções sensoriais da pele humana. No futuro, ela poderá ser instalada nas pontas dos dedos dos robôs médicos para diagnósticos e tratamentos, além também da já mencionada função de curativo para monitorar dados de saúde como saturação de oxigênio no sangue e frequência cardíaca em tempo real em nós humanos. Esta tecnologia possui células receptoras táteis densamente dispostas em uma estrutura tridimensional. É isso que permite receber estímulos externos com muita precisão. Um dos grandes desafios era decodificar simultaneamente sinais de pressão, fricção e deformação, algo que essa nova pele eletrônica superou com uma estrutura semelhante à da pele humana, composta por epiderme, derme e tecido subcutâneo. Peles eletrônicas anteriores, como a desenvolvida por cientistas de Stanford, podem se comunicar diretamente com o cérebro e imitar o feedback sensorial da pele real. No entanto, a inovação da equipe do professor Zihang vai além.
Quando a pele eletrônica toca um objeto, vários sensores operam juntos e os sinais captados são processados por algoritmos de aprendizagem profunda. Isso permite que a pele eletrônica chinesa detecte com precisão a suavidade, dureza e também a forma dos objetos. Essa tecnologia oferece capacidades de medição rápida de coeficientes de atrito e módulos de objetos com vários formatos, com aplicações em avaliação de frescor, diagnóstico biomédico, robótica humanoide e sistemas protéticos. Impressionados, agora parece que é só esperar que no futuro não tão distante, os robôs serão exatamente como os da ficção, vão parecer bem reais aos nossos olhos, e pelo jeito realmente vamos conviver lado a lado com essas máquinas, espero que para nosso bem. Sabe aquele futuro onde humanos e robôs humanoides são descritos como sendo aparentemente iguais? Pois bem, ele já está em curso. Cientistas no Japão desenvolveram um método para ancorar pele humana viva em rostos de robôs. Essa tecnologia promete revolucionar diversas áreas, incluindo robótica, teste de cosméticos e treinamento médico. Tudo começou há 2 anos quando o professor Shoji Takeuchi e a sua equipe da Universidade de Tóquio conseguiram cobrir um dedo robótico motorizado com pele feita de células humanas vivas usando bioengenharia. Essa conquista impressionante abriu caminho para o futuro da criação dos robôs androides muito mais realistas. E como se por si só isso já não fosse bastante estranho, essa pele é capaz de se autocurar e é sensível ao toque. Inicialmente, a pele aplicada ao dedo robótico funcionava como uma espécie de luva, sem estar realmente conectada ao dedo subjacente. Mas a pele facial humana natural, a que nós temos no nosso rosto, ela é bem mais complexa, pois está ancorada ao tecido muscular subjacente por ligamentos de tecido conjuntivo. É exatamente esse arranjo o que nos permite exibir uma vasta gama de expressões faciais. Os cientistas já tentaram anteriormente ancorar pele viva em superfícies sintéticas, contudo não foram eficazes em superfícies côncavas e prejudicaram a aparência lisa da pele feita com bioengenharia. Com essas limitações em mente, Takeuchi e sua equipe desenvolveram um novo sistema de ancoragem baseado em pequenas perfurações em forma de V na superfície sintética. Eles criaram um molde facial humano com essas perfurações e o revestiram com um gel contendo colágeno e fibroblastos dérmicos humanos, células responsáveis pela produção de tecido conjuntivo. Parte do gel se infiltrou nas perfurações, enquanto o restante permaneceu na superfície do molde. Após 7 dias de cultivo, o gel formou uma camada de pele humana firmemente ancorada ao molde. Já em um segundo experimento, a equipe aplicou o gel em um substrato de borracha de silicone perfurado e cultivou a pele, resultando em um rosto com pele humana simplificado, capaz de sorrir ao mover 2 hastes conectadas ao substrato. Embora essa tecnologia ainda esteja em fase inicial, os avanços são promissores e impressionantes. Os pesquisadores acreditam ser capazes de, no futuro, criar uma pele mais espessa e realista, incorporando glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, poros, vasos sanguíneos, gordura e nervos. Estamos testemunhando um avanço que poderia transformar não apenas a aparência dos robôs, mas também a maneira como nós interagimos com eles, tornando-os mais humanos e realistas do que nunca. O futuro dos humanoides da ficção científica pode estar mais próximo do que nós imaginamos. E aí, gostou da nossa retrospectiva 2024? Deixa aqui nos comentários quais tecnologias mais chamaram a sua atenção. Que 2025 seja de muitas inovações tecnológicas. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo!